Fala galera, Daniel Pavanelli aqui do Prospect Cash, o podcast da Prospect Pro. Eu tenho aqui comigo hoje um convidado sensacional, mas antes disso, Rafa, meu parceirão. Fala aí, brother, beleza? Mais um, Dani. Mais um, cara. E o convidado hoje é ilustre, hein? Pô, esse cara bastante coisa. Inovação, eu acho que é o lema-chave aqui dele. Muito bom. Bom, muito boa tarde. Prazer estar com vocês aqui em mais essa edição. O Prospect, vamos falar dos nossos patrocinadores, Dani? Bora, vamos lá. Legal. Então, o Prospect Cash ele é patrocinado pelo AutoConf, que é o melhor sistema para gestão de lojas multimarcas do Brasil, não só para multimarcas, mas também para concessionárias que têm uma operação nos seminovos. O AutoConf você consegue fazer toda a gestão, de avaliação da loja, toda a gestão de estoque, você consegue fazer a gestão da preparação. E foi feito por um lojista, né, Dani? Então, Rodrigo Dalbello, grande abraço, um cara visionário, tinha dores, tinha dificuldades lá no dia a dia e decidiu criar um sistema para melhorar os processos na loja e fazer com que a loja rodasse sem toda hora acionando ele, Rodrigo. Então, o mais legal disso é que foi de loja para loja, qual a comunidade dele, né, Dani? Exato. Se você quer otimizar o teu processo e, de fato, utilizar o seu tempo, o teu horário útil para fazer aquilo que você sabe mais fazer, que é vender, cara, utiliza esse sistema. Fala lá com o Peterson, vai atrás, consegue uma apresentação comercial, entende um pouquinho do que eles fazem. Garanto para vocês, vai otimizar o seu tempo, vai facilitar a sua vida, vai te trazer mais dinheiro, não vai mais deixar o dinheiro na mesa, vai trazer esse dinheiro para dentro do teu bolso, certo, Rafa? Exatamente, é uma solução completa, tem a parte de gestão financeira, eles cuidam do seu site, enfim. Estão nas maiores do Brasil, né? Se você pesquisar hoje as maiores lojas multimarcas do Brasil, eles estão atendendo. Cara, eu falo, todo mundo que a gente conversa, o cara já tem um AutoConf ou já está no processo de implantação. Exato. Então, vai dominar o país aí, pode ter certeza. E somos patrocinados também pela Gestalto Brasil, que é a maior certificadora de garantia para veículos seminovos. Então lá você consegue dar 1 até 2 anos de garantia para todo o seu estoque, né? Tem lá a restrição, carros com 8 anos de uso, mas é muito bacana porque você consegue terceirizar o pós-vendas, né? Então, aquele dia que tem um cliente lá bravo, teu vendedor está cuidando daqueles BOs, você terceiriza isso para a Gestalto, né? Que tem uma credibilidade muito grande, porque tem a Assurance por trás, que é uma das maiores seguradoras aí do mundo. Então, além de você terceirizar, você consegue agregar valor na venda, né, Dani? Pois é, você pode ou fazer, né? Tem alguns lojistas e alguns concessionários que fazem isso. Colocam lá 1 ano de garantia para o veículo e com a possibilidade de vender o segundo ano. Ou, se for o caso, até já vender esses 2 anos de cara pro teu cliente. Então, assim, existem as duas possibilidades, como bem o Rafael falou. Ou eu coloco isso para ter um ganho, ou eu posso vender isso daí e ter uma rentabilidade em cima dessa operação. De uma forma ou de outra é vantagem. A gente para de se preocupar com BO, com pós-vendas de cliente, e a gente também foca o nosso tempo para fazer isso. Porque hoje o negócio está cada vez mais diferenciado, né? E acredito muito que esse convidado nosso vai falar bastante sobre inovação, certo, Rafa? Com certeza. E a Gestalto atende mais de 3 mil lojas, entre lojas e concessionárias no Brasil inteiro. Entra em contato lá com o time da Gestalto, que você vai se surpreender com a ferramenta. Certo, Dani? Maravilha. Grande Thiago, JM9, muito obrigado, parceiro. Obrigado a vocês pela oportunidade. Fala, Thiagão. Prazerzaço estar aqui. Obrigado aí, sinta-se em casa, meu irmão. Inclusive, eu também, só acrescentar aqui, a JM9, ela utiliza AutoConf e utiliza Gestalto. Então, você também isso, pra câmera ali, super recomendo, então, pro pessoal que tá... Desculpa, tô aprendendo a lidar com a câmera. Então, eu também super recomendo o AutoConf, além dos atributos que você já falou. O sistema de avaliação ajuda pra caramba. Então, para quem não conhece, deguste. Show. Maravilha. E é feito por um cara que é dos nossos, né, Thiagão? Que exatamente. Que é lojista. E usa uma linguagem fácil, né? Então, por exemplo, na medida que as pessoas tiverem a oportunidade de se relacionar com o Rodrigo e com o time dele, que também é super preparado, né? Eles vão entender, às vezes a gente fala, pô, minha operação é relativamente pequena, média, grande. Pessoal, tem para todos os tamanhos, ele tem a sensibilidade para tratar com todo mundo da mesma maneira. Exato. Bacana, legal. Muito bom. Tiagão, e o legal, assim, da sua história é que você é um cara que veio de concessionária como eu, né? Começou como vendedor. De GM, né? Chevrolet, mesma marca, né? Então podemos dizer que a gente é da escola Chevrolet aí. Agora eu fiquei sabendo que tem uma ex-diretora minha também que é conhecida tua, né? Márcia Ferraz. Aí não sei se ela vai lembrar de mim, mas eu lembro dela. Nós vamos mandar o vídeo para ela, super parceira. Um abraço pra Márcia aí. Foi uma das primeiras diretoras que eu tive quando eu entrei no grupo Viamar. Né? Eu fui contratado lá pelo diretor, pelo Marcão, mas logo ela já assumiu a direção e ela foi minha diretora há alguns anos. Ela é a Regina Maristrello. Então um beijão aí pra Márcia Ferraz. E é muito legal conversar com gente que tem a mesma escola, né? Que tem uma
trajetória que veio de baixo. Eu vejo que você é um cara também que você não herdou, né, a tua empresa, não julgando quem herdou, mas você veio do nada, né? Eu sei que você tem um sócio lá. Queria que você contasse um pouquinho pra gente quem é o Thiago, um pouquinho da sua história, da JM9. Então, pessoal, vamos lá. Ó, eu vou falar de uma maneira bem breve, tá? E eu espero que esse bate-papo aqui eu consiga agregar alguma coisa para alguém que vai assistir, tá? Então, o Thiago, ele é formado em comunicação social, com ênfase em jornalismo pela Universidade de Araraquara. Eu já fiz depois, cursei gestão comercial na FGV, quando eu trabalhava nessa concessionária Chevrolet, custeada inclusive pela concessionária. E depois eu fiz um MBA em gestão de pessoas, liderança, pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, eu trabalhei inicialmente numa Fiat, né? Trabalhei 4 anos na Fiat. Depois eu fui para a GM, num grupo. Interior de São Paulo também? Interior de São Paulo também. E o detalhe é que dá para crescer, né? Dá para crescer. Eu queria falar não só para lojista que vai assistir o podcast, mas de repente algum vendedor, eu não sei quais são os anseios dele de crescer, e se ele tem oportunidade de crescer dentro da empresa que ele se encontra hoje. Se ele não se encontrar, você pode ter certeza que a carência de material humano vai fazer com que ele evolua desde que ele se prepare, né? Porque o grande diferencial que me ajuda muito, assim, e é o que eu compartilho diariamente com a minha equipe, com as pessoas que convivem comigo, com o meu sócio. Eu tenho 2 sócios, o André e o João. Mandar um abraço para eles, inclusive, para toda a minha equipe também. Um abraço aí pro time da JM9 aí. Que eles também, sim, quem faz o resultado, literalmente é eles, a gente é parte do processo, assim como eles, né? Mas o grande diferencial, voltando à questão de crescimento pessoal, é a gente saber o que a gente está fazendo de uma maneira intrínseca. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que em alguns grupos, principalmente em concessionária, a gente estava falando de estrutura, existe, por exemplo, concessionária que tem uma baita estrutura e outras nem tanto. Mas vamos considerar uma concessionária que tenha um departamento de F&I, que tenha um departamento de pré-venda, que tenha um departamento de faturamento, que toda estruturadinha lá, e que tenha também uma agressividade em negócios, né? De repente é um pouco mais ousado nas margens, né? De repente sangra um pouco mais as margens para fazer volume. E aí eu pergunto sempre, né? E essa é uma pergunta que eu deixo para quem está nos assistindo agora. Você vende ou a empresa ou onde você está inserido é o que vende, entendeu? Então, porque eu já vi muita gente que de repente sai daquela empresa e ela não consegue performar em outra. E para de vender. Para de vender. E ele acha que ele é o vendedor, mas na verdade tem um processo por trás dele que assegura essa... Exatamente. Nossa, essa visão. Eu concordo muito com isso, cara. Entendeu? Então, por exemplo, eu faço a diferença, ou é o lugar que eu tô inserido que faz a diferença. E não é diminuindo a pessoa. Não, de maneira nenhuma. A empresa às vezes tem lá Sim. E o cara às vezes acha que sozinho vai. Sim. E chega lá, quando ele vai pra rua pra ver pro front, ele vê que existia uma estrutura. Exato. E ele foi muito bem, não é tirando mérito. Sim. Mas existia todo um aparato por trás. Exatamente. Né? Muito legal essa visão. E aí, isso mesmo envolve, por exemplo, como que ele cuida da carteira que ele tenha, porque de repente a gente falava, né? Eu, por exemplo, quando eu trabalhei na Fiat, quando eu fui para GM, eu consegui trazer os clientes que compravam Fiat a comprar Chevrolet, porque eles compraram, por exemplo, do Thiago, né? E naturalmente da concessionária que eu estava. E isso fez, inclusive, que eu tivesse uma visão aí pelas vendas, né? Que eu tivesse sido convidado para ser gerente. E aí, como que é ser gerente, por exemplo, de um grupo, por exemplo, que eu era novo, né? E tinha vendedores com 10 anos. Como que um moleque de 25 anos... toma frente de um cara que tem 10, 15 anos de casa. E aí, né, na época, né, a sacada foi a gente contratar mais pessoas, né? E eu respeitando sempre as pessoas que já estavam inseridas e cobrando um pouco mais essas pessoas que entraram, né? Uhum. E aí essas pessoas começaram a performar melhor e aí as pessoas precisaram correr atrás, né? Então foi uma liderança por exemplo até mesmo, né? Nossa. Mas isso falando de concessionária, mas o grande detalhe, um grande desafio da minha vida foi quando eu deixei a concessionária e passei a trabalhar com uma loja multimarcas em si, né? Porque, primeiro, né, a gente está numa cidade pequena, mas regionalmente falando, o detalhe maior que eu vejo é a percepção de valor. Então, ainda que a gente tenha muitos princípios que a gente cumpra, nem sempre a gente consegue se comunicar, né? Então, por exemplo, você não
sei lá, você não trabalha com determinado de veículo, você não engana o cliente, de repente, por algum motivo, só para ganhar a venda. E mesmo você fazendo tudo isso, mesmo de repente você tendo um produto mais qualificado que uma própria concessionária, a concessionária consegue vender no valor maior. Sim. Pela credibilidade, pelo nome. Eu comprei da concessionária. Não é tão simples assim. Não. A galera acha, não, eu sou um vendedor de 20 carros, eu vou montar minha loja e vou vender 20 carros. Aí o cara chega lá, cara, não é tão simples. E a gente tem prova aqui dentro da Prospect Pro também de gente que saiu, não que não vai conseguir, mas não é tão simples assim. Não é tão simples. Não é tão fácil. Não é tão simples. Né? Mas o detalhe é seguir em frente, né? Cara, você falou de um negócio que eu gosto muito, né? É a questão de ter um processo estruturado. Bem o que você falou, tem vendedor que às vezes ele vai lá, ele tá numa situação, como o Rafael comentou, ele tá ali estruturado, ele bate a meta dele e tal, mas ele não percebe todo o recurso que ele tem por trás dele. Eu já vi vendedor virar e falar assim, não, mas olha, tal loja paga melhor. Mas assim, dentro da tua estrutura você tem um entregador, uma pessoa que faz a preparação, um cara que compra carro, outro que não deixa precisa o carro. muito. Você quer ver um problema recorrente? Vamos supor, o carro apresentou um problema. Tipo assim, a gente tá no front, né? No começo, principalmente. Hoje a gente tem a Gestalt, a gente ainda tá engatinhando com a Gestalt, a gente precisa evoluir muito ainda, mas assim, é inquestionável os benefícios que a Gestalt proporciona, ou a garantia estendida em si, do ponto de vista não só financeiro de você não ter o custo, mas do ponto de vista mesmo de energia, de você lidar com aquele cliente bravo, que até então você vai transferir, entre aspas, para essa empresa terceirizada, no caso, né? Você vai acompanhar, você vai dar todo o suporte, você vai... E aí, quando você tá na concessionária, desculpa interromper, que você tá falando, quando chega um BO, um probleminha, você fala, isso aqui é com fulano. Fulano, vai aqui na salinha, vai ali no portão ali e fala com fulano. E quando você tá em multimarcas, que você não tem uma estrutura desse porte, você assobia, bate o pênalti, chupa a cana, faz de tudo, entendeu? E você tem que estar preparado, você tem que estar com certo equilíbrio para saber lidar, porque senão, bicho, dependendo da semana, se você tiver, de repente, alguma coisa assim muito recorrente negativo, dá vontade de você se virar um tatu. Falou, quero trabalhar de tatu, que jeito? Me enterrar embaixo e... Me enfia num buraco, não deixa ninguém me ver aqui, pronto. Eu comento isso porque eu falo que a conta é uma só, cara. É o seguinte, mas aqui eu ganho pouco, aqui eles pagam menos comissão, eu vou trabalhar lá no fulano de tal que paga mais. Só que o cara paga mais, mas você tem que preparar o teu carro, você tem que comprar o carro, você tem que cuidar da documentação. Cara, você tem que fazer tudo. Então, assim, né? A pergunta do vendedor é, cara, o quanto eu tô focado no meu trabalho e o quanto eu tenho de estrutura por trás de mim para poder fazer isso. E não que a pessoa não vai conseguir, mas ela tem que ter a consciência que não é fácil e que você vai ter que fazer tudo. Sim. Né? Exato. Não, e falando nesse termo, essa palavra tudo, uma coisa que eu acho assim que é muito importante... Né? Para quem está nos escutando agora, que é vendedor, é aprender a fazer tudo. Ainda que ela não seja paga para isso. Então ela tem que aproveitar o momento que ela está na concessionária, penso eu, e eu sempre, assim, não diria que eu sabia fazer tudo, mas eu tinha noção do processo em todos os pontos. Então eu sei qual é o processo, por exemplo, quando você recebe um carro, a documentação que é necessária, entendeu? As consultas que devem ser feitas. Então, da entrega técnica, por exemplo, acompanhar uma entrega técnica para saber, de repente, o que o entregador está explicando, que você vai usar como argumentação, o FANAI, o que ele utiliza para passar o cadastro, para você saber lidar e direcionar quando você está negociando com o cliente, para saber se vai aprovar ou não. E para, posteriormente, se você quiser empreender, você saber cobrar e saber contratar. Perfeito. Entendeu? Isso te ajudou? Porque o Rodrigo Dalbella é um cara que é alta performance. O cara tem 5 empresas, né? Eu sou fã, cara, cada dia mais, né? E ele falou pra mim uma parada aqui no podcast que ele falou, cara, eu não pulei etapas. Eu trabalhei em documentação, despachante. Eu passei por todas as áreas da loja. Então, quando eu fui pra vendas, desculpa, minha pasta era redonda pra faturar, não tinha pendência. Sabe onde que a gente se resume isso, cara? Um negócio que eu sempre falo pro pessoal... nos porquês. Porque de repente você chega com um processo pronto, você foi contratado por uma empresa, você vai passar por uma ambientação, o cara fala assim, aqui você vai ter que funcionar da seguinte maneira. Você tem que fazer isso, você tem que colher a assinatura daquilo, você tem que encaminhar para tal departamento. Por quê? Por quê? Você sabe por quê? A gente falava há pouco aqui da parte de tráfego pago, que eu pretendo, né, dentro da nossa empresa, ter isso de maneira interna, né?
quero ter essa experiência. Por quê? Porque eu quero entender na íntegra. Porque, né, para saber o funcionamento, eu concordo que a gente também tem que, né, entender e respeitar que cada pessoa estudou para uma área. Então, não adianta, por exemplo, vou construir uma casa, eu querer ser o arquiteto dela. Então, eu contrato um arquiteto e a gente discute. Mas dentro do nosso negócio, a gente tem que saber, até mesmo para a hipótese de uma pessoa ficar doente, a gente teve o caso aí da pandemia, a pessoa às vezes se ausentou, tinha que ter um período de ficar em casa, ou agora, principalmente na minha região, a pessoa pega dengue, às vezes fica em impossibilidade de trabalhar, a empresa não trabalha. Então ou a pessoa pediu a conta, ou ficou grávida, até que você substitua essa pessoa, você consegue lá quebrar um galho, vamos dizer assim, né? Então a importância de você saber um pouco de tudo, mas de saber, não de ser um charlatão, faz muita diferença. Não né? garganta, saber com profundidade. Exatamente. E não pular etapas, é o que o Rodrigo Dalbello falou. Eu, quando fui para venda, chegou lá na hora, meus processos eram redondos, eu perdia menos tempo para faturar. Então, as pessoas querem pular etapa, né, velho? Exato. E aí, um outro detalhe que a gente, muitas vezes, quando trabalha numa determinada empresa, a gente acaba absorvendo o sobrenome da empresa, né? Sim. Então, Rafael da Viamar. Então, né, não é Rafael Kutait. Então, o interessante de você saber é que você eleva o seu nome e o seu sobrenome. Então, a gente está falando, por exemplo, hoje, quem veio participar, por exemplo, é o Thiago Andregueto. Então, eu sei que eu estou num processo de evolução contínua, isso vai ser para sempre, e a gente está sempre participando de eventos, está buscando aprender, lendo livro. Esses dias o Flecha lá, mandar um abraço para o Rodrigo Flecha, indicou um livro de liderança fantástico, que está até comigo que a gente está lendo. Então, também quero mandar um abraço, eu chamo ele de Professor Flecha, porque ele é muito esse cara. Não, ele é fora. Compartilha o nome do livro aí, que você gerou aí um teaser, né? Como fala no... Deixou a curiosidade no ar aí tremenda, cara. Aqui, ó. 100 coisas que os líderes de sucesso fazem. Show de bola. Que massa, hein? Pô, já agregou muito. Então, aí voltando agora para o momento atual, né, que a gente está com uma multimarcas, cara, e eu vejo também que a dificuldade que tem, principalmente nós que somos relativamente pequenos, né, dentro do mercado, de você estruturar. Porque até então o investimento que você está fazendo, desde que você faça de uma maneira correta, e nem sempre é correta, porque você tem que fazer ajustes, né? Sim. Ela se torna uma despesa no começo. E é duro, né, a mentalidade, principalmente de um lojista mais antigo, ele entender, hoje que existe um pré-venda, que existe um resgate, que existe, N pessoas que até então eram atributos só do vendedor. Não, isso daí o vendedor tem que fazer, entendeu? Sim. E aí... a partir do momento que você concede um suporte melhor, você tem que, penso eu, subir a régua e cobrar diferente também o seu vendedor, né? Então, assim, a gente tá numa crescente nesse sentido. Eu tô muito otimista, a gente vai abrir uma segunda unidade lá na cidade agora. Que legal, parabéns. Maior, e a gente tá, sim, eu tô muito entusiasmado, e na medida que a gente fica preocupado com isso de maneira interna, né, para a gente angariar mais receita, a gente não pensa em coisa ruim. Eu não sei se o mercado tá bom ou tal. Eu sei que para alguns, né, o Benê num grupo essa semana, mandar um abraço pro Benê também. Benê, tamo junto. E ele comentou que no mesmo quarteirão que ele visita, no vizinho lá, um vendeu muito, o outro não vendeu nada. Então, assim, cara, assim, né, aí você vai entrar até pro... Eu acho que tá muito aqui também. A galera às vezes fala, pô, não é assim, tá ruim as vendas. Cara, tem gente vendendo. Vou falar aqui pra nossa audiência. Tem gente comprando, tem gente vendendo. Cara, não vai parar nunca. O dinheiro não acaba, ele muda de mão. Eu nunca vi ninguém rasgando dinheiro assim. Então diminui o tamanho. Pô, as vendas baixaram, mas tá vendendo. Tá vendendo. Então, beleza, então tá vendendo 30% a menos. Mas vamos lá, vamos pensar no positivo. Tem 70% das vendas acontecendo. E aí, o que eu faço lá? Eu tô numa cidade com 56 mil habitantes. Tem alguns players grandes, né? Bem maiores que a gente. E com um poder de negociação muitas vezes maior. E a gente trabalha voltado com a qualidade. Aí é uma conta simples, né? Grotesca, que eu busco usar sempre raciocínio lógico. Você tem um bolo lá, minha cidade local tem um bolo desse tamanho. Se eu tiver 10% desse bolo, eu vou ter um pedaço X. Aí se eu ponho um raio de 60 quilômetros, que eu estabeleço, porque 60 quilômetros em meia hora eu pego o carro e eu faço assim, o meu bolo fica desse tamanho. Se eu pego um percentual de 5%, ou seja, metade daquilo que eu gostaria local, eu vou ter a possibilidade de venda muito maior. E é o que hoje o digital nos oferece, entendeu? Então a gente tenta trabalhar nesse modelo omnichannel, a gente sabe que o carro, principalmente o seminovo, ele exige ainda que você
vá verificar muitas vezes, não é todo mundo que tem o desprendimento de fazer um pagamento à distância, etc, 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 né? Mas as possibilidades são enormes. Então, assim, eu penso assim, esse ano de 2023 eu imagino que vai ser um ano fantástico, estou muito otimista, estou confiante, a gente vai fazendo os ajustes, a gente tem que viver o negócio. Então, o planejamento de vocês é abrir uma segunda loja agora no primeiro semestre e pro próximo ano a gente começar a abrir unidades fora. Legal, Entendeu? hein? quando que vocês vão chegar lá na minha terra, em Jaú, cara? Então, já quem sabe, né? A gente tem um planejamento de chegar até aqui na capital, né? Então, de andar a cada 100 quilômetros. Então, por exemplo, uma loja e mais 100, expandindo. depois mais 100, Legal. né? E aí, enfim, e naturalmente para isso eu preciso de pessoas, eu preciso de time. Eu tenho a expectativa de que as pessoas que estejam empenhadas conosco, que elas evoluam também. Eu tenho um compromisso com elas, que elas evoluem para não ser só da boca para fora. Sim. Porque senão não faz sentido ela permanecer comigo. Senão já outro cara chama ela para trabalhar, paga um golinho a mais, ela tem que ir. Você sabe que no congresso, agora eu tive no NADA, né, 2023, que é o maior congresso que tem de setor automotivo do mundo, e lá falou-se muito dessa questão de gestão de pessoas e essa questão também de alinhar a expectativa. Porque você vê, às vezes, as pessoas na empresa e não tem nenhuma perspectiva de crescimento. Sim. E a pessoa começa a olhar para o lado e você perde gente. Sim. Essa comunicação normalmente não é clara. Então, hoje, né, você que é empresário, lojista, líder, tá claro para tua equipe, que ela pode crescer, o bônus anual, porque às vezes pro dono, pro diretor tá tudo certo, não, cara, pô, né? Mas para as pessoas lá embaixo não estão. Não, e eu não vejo sentido, de repente, eu chegar lá com um puta de um carro bacana e meu funcionário não ter a possibilidade de mudar o dele. Eu me sinto mal com isso, entendeu? E aí tem um modelo de remuneração que a gente começou a aplicar lá, que é diferente do mercado. Eu vou até compartilhar com vocês. Pô, legal, hein? Baseado na ciência. Não sei se vocês conhecem o Luiz Gaziri, um autor. Comprei um e-book dele e 0% achismo e 100% ciência, né? E ele fala que o vendedor não pode ser remunerado necessariamente por vendas. Por volume. E ele justifica, né? Porque, principalmente, chega agora no final do mês, o cara tem um cliente lá, de repente nem é o carro ideal para ele, mas ele vai tentar empurrar porque ele quer bater a meta, etc, etc, né? Isso é um dos motivos. E o outro motivo é que ele já começa a trabalhar pressionado. Então, também, por exemplo, a gente fica cobrando as vendas, naturalmente, todo mundo que trabalha com vendas é cobrado por atingir um objetivo, mas quando a gente muda a visão e consegue fornecer uma remuneração maior, a gente deixa esse colaborador, esse vendedor, ele mesmo já faz essa cobrança do tipo, porra... Autocobrança. Eu recebo X e, eu vendi 2 carros. Pô, tipo, eu sou caro. Entendeu? E aí cabe ao gestor, se esse colaborador não estiver performando, de ter que fazer a substituição. Cara, você me fez lembrar de um episódio uma vez, eu não vou citar o grupo aqui, mas era um grupo grande, onde eles tinham uma meta específica, onde era remunerado aquele vendedor que mais vendia. E a gente propôs, era uma virada de ano, de dezembro para janeiro e tal, a gente propôs uma mudança. Falou assim, cara, você faz isso, só que tem muito vendedor que mastiga a tua margem. Eu falei, vamos propor um outro modelo de campanha para o ano seguinte? E aí a gente propôs um modelo onde o melhor vendedor é aquele que mais deixava dinheiro para dentro da loja. Onde não só a venda, mas assim, cara, quem foi o vendedor que, somado a todas as vendas, entregou mais rentabilidade, deixou mais dinheiro dentro do caixa. E foi muito interessante, porque tinha um vendedor lá, cara, que ele se gabava. Não, eu sou o cara que mais vende aqui. Em janeiro ele vendeu 18 carros. E ele ficou em segundo lugar com uma vendedora que vendeu 12. E você fala, cara, ela vendeu 2/3 a menos do que ele, né? E o que aconteceu? A venda dela foi muito melhor. Ela vendeu com margem, ela vendeu documento, ela vendeu acessório. Ela fez uma venda muito mais completa. E dentro do nosso negócio, tem um negócio que nós, lojistas, sabemos, e muitos têm uma dificuldade de falar isso. E me perdoem, tipo assim, né? Não me levem a mal, mas eu falo de uma maneira aberta. E todo mundo fala que o próprio Caporal, né, fala que a gente tem que gastar mais energia na compra. O Serginho tem até um curso falando, né, o segredo da compra, etc. Um abraço aí pro Serginho Ferraz da SF aí, cara visionário, tá transformando
o mercado automotivo aí. Tamo junto, Serginho. E aí, de repente, você tem um colaborador, um vendedor, e eu tive vários que tinham esse perfil, que de repente num mês ele não performa legal, mas o cara compra pra caramba. Aí fica fácil aquele vendedor espertão lá, ele vendeu um carro que o cara comprou bem pra caramba, um filé, sei lá, um baixo KM, mas ele só vendeu porque alguém pegou, porra. Ele sofreu uma venda. Né? O cara tem, desculpa a sinceridade, eu também sou como você, né? Você que é vendedor, às vezes pegou aquele carro, pô, é o mais barato da web, é a menor quilometragem, o carro é filé, e aí você vendeu e falou, eu vendi, peraí, desculpa, mas se tivesse, foi você que vendeu, porque quem comprou, não tô tirando o mérito de quem vendeu, mas vamos lá, o carro tá com baixa quilometragem, ele é filé, ele é novo, cara, óbvio que você vai vender. Então, assim, eu quero ver você pegar o antigo de estoque lá e prospectar, fazer um trabalho. E aí em cima do produto, exatamente. Fala, pô, tô com esse carro há muito tempo no estoque, aí tem que esperar o quê? Esperar a empresa fornecer uma comissão. Quem vender esse carro no final de semana, eu dou milão. Aí o cara se mata lá, roda. Encontra alguém. Por que não encontrou antes, entendeu? Então, essa maturidade também, a gente passa a cobrar a partir do momento que a gente também discute isso internamente. Porque não adianta, por exemplo, a gente como diretoria ficar numa conversa aqui e falar, eu acho isso, pô, aquele vendedor é um filho da mãe, não sei do quê, e a gente também não ter um diálogo constante com essa pessoa para dar um feedback para que ela possa construir. Total, feedback constante, treinamento constante. Direto, entendeu? E tipo assim, e a pessoa também que tem que estar, por sua vez, aberta, né, a absorver tais detalhes que a gente está falando pro bem dela, né? Eu sou muito feliz, assim, eu até aproveitar, sem demagogia nenhuma, eu tenho tido a sorte de ter pessoas fantásticas que trabalham comigo, eu tenho um puta de um prazer em acordar cedo e trabalhar. Cara, somos dois, eu até cumprimento. Hoje eu falo da minha equipe e eu fico com vontade de chorar, cara. É gostoso. Eu, quando eu era mais jovem, né? Eu tô com 38 anos, mas quando eu tinha 18 anos, eu trabalhei na Pernambucana 2 anos. E eu tinha um tesão enorme de trabalhar lá, né, cara? Tipo, trabalhava de domingo. Não, eu quero ir, pedia pra trabalhar e tal. Vestia a camisa, pensamento de dor. Eu tive já também isso em outras empresas, mas fazia tempo que talvez isso estava adormecido. E hoje, tipo, eu tenho um tesão do caramba de trabalhar. Espero que isso se mantenha também, né? Legal. E eu não vou deixar essa galera entrar na zona de conforto. E assim... o detalhe é justamente isso daí, porque o vendedor, para você vendedor que você está escutando esse podcast até esse momento aqui, às vezes você tem uma remuneração que é 100, 300, 500, ou é por 5%, 10% do lucro, eu não sei quanto que é a tua remuneração. Mas tão importante quanto essa remuneração que você foi acordado quando o teu gestor contratou você, eu quero te dizer que às vezes um negócio que você fez, às vezes você fala, porra, você vendeu 2 carrinhos, de repente não foi falta de empenho mesmo, aquele mês não rolou. E só que aqueles 2 carros, ela pegou 2 carros na troca que ela já se pagou o ano inteiro. Pegou uma caminhonete lá que de repente rentabilizou 20 pau. Entendeu? O cara fala, pô, dei prejuízo, porque eu vou ganhar 2 contos fixos, e a minha comissão é 300, e eu tô devendo 1.700, entre aspas, na cabeça. Não, você pegou uma troca lá que venderam lá, deu 20 pau, entendeu? Isso que é legal de remunerar pela compra também, né? Claro, como é que você faz lá? Você faz esse... Tem comissão por compra também? Tem comissão por compra. Nossa, isso é muito legal. Cara, o legal, assim, da sua visão é que você tem a experiência da concessionária do dia a dia lá, e hoje você tá com a tua loja, né? Sim. E eu sei que tem muitos desafios e são mundos diferentes. Né? Qual você acha que são os principais desafios hoje que você tem, assim, tanto em concessionária como multimarcas, assim, cara, porque a gente sabe que empreender no Brasil não é para qualquer um, Thiagão. Eu tenho certeza, eu pelo menos sempre tive medos, receios, isso é normal no empreendedor. Sim. Queria que você falasse um pouquinho dessa jornada tua. Né? Olha, o desafio assim, que eu vejo principal, cara, e que as pessoas muitas vezes dizem, e comigo não é diferente, é com relação à formação de time. Porque... quem é bom, de repente, está empregado e tem medo de sair. De repente, quem é mais novo não está com aquele anseio, não tem ainda uma disciplina de horário, sei lá. São gerações distintas. Só que o grande desafio assim, nosso é que se eu contratei uma pessoa e essa pessoa eventualmente não deu certo, eu não posso culpar ela. O desafio é a gente ser responsável por isso. O desafio é eu falar assim, a culpa é minha. Autoresponsabilidade. Lógico, né? Eu que não dei o treinamento adequado, ou eu que não consegui dar, de repente, condições para essa pessoa, entendeu? Então, assim... Faz culpar o colaborador, né? Não mandar embora, esse cara é ruim. Não, cara, não existe realmente, mas, você passou por uma seleção, ele não tá lá à toa. Você fez uma triagem antes, entendeu? Ainda que você corra o risco de ter se equivocado em algum momento, e isso acontece também, certo. Tá tudo bem.
Mas, meu, a gente também já, passado um tempo, a gente já tem um pouco mais de noção para minimizar esse risco. Então, o desafio é fazer o quê? Com que a pessoa dê certo. Porque é muito fácil você falar assim, ó, manda embora, contrata outro. Manda embora, contrata outro. Tiagão, eu já vi muito gestor falar assim, mas eu contrato, eu formo, eu treino esse cara, ele começa a dar resultado, ele chega num patamar e ele sai, né? Meu, se ele sair e ele for bem, cara, que bom. Então, tipo assim, as pessoas são muito egoístas. Por exemplo, eu sempre fui CLT, hoje eu tô tendo a oportunidade de empreender, tô muito feliz. Mas, cara, você imagina se, tipo assim, se ninguém então pudesse ser dono ou ninguém pudesse descobrir outras coisas. Eu, há muitos anos atrás, Frazão era o sobrenome de um palestrante, eu participei de uma imersão aqui em São Paulo, trabalhava na Fiat ainda, e o cara falava assim, mantenha a caixa d'água cheia, que era, né, você ter sempre alguém... Se você tem lá no seu time 2 vendedores, você tem um, se você tem 3, você tem 2. Nossa, essa dica é boa, hein? Então, tipo, meu, você tem que ficar ligado, você não pode ficar refém do cara, e de repente você tem um cara que se destaca mais, então o desafio é colocar alguém do lado dela lá, para ela performar, para ela aprender, para ela se moldar e você não ficar refém do negócio. Isso vale para a indústria, porra. Você vê uma indústria, às vezes, que o cara faz lá um determinado produto, aí ele fornece para Coca-Cola. Só a Coca-Cola. Aí a Coca-Cola dá uns 5 minutos, muda a diretoria, vem um cara de fora e fala, meu, eu quero mudar isso aqui. Aí você tem uma operação lá que 70% da indústria é para fazer lata para Coca-Cola. Sei lá, o cara tá fazendo sachê para o McDonald's. Entendeu? Você tem que pulverizar. E eu penso que com um vendedor, a gente também tem que diluir. Então, se você tem um cara muito bom na sua empresa, e se você... Legal, aproveite que ele permaneça, mas você tem que buscar ter o segundo bom também. E cara, você que é fã de processo, e eu também gosto muito, eu falo assim, a gente tem que ter um processo de vendas que garanta um resultado. Sim. Porque se a gente tem só um vendedor de ponta, a gente fica refém dele. A Camila falou isso aqui com o Felipe Muraski, né? Que foi muito interessante a colocação com o Guga Gadelha. Tem que ter um processo e não importa a pessoa. Sim. E não é desprezando as pessoas, não. Sim. É porque eu posso ficar doente, Daniel pode ficar doente, Otávio pode ficar doente, Thiago pode ficar doente, cara, e aí? Né? Precisa ter algum... Não, mas tá mais do que provado isso. Flávio Augusto e Caio Carneiro falam disso, que eles são vidrados em vendas, né? Sim. Eu também sou fãzaço dos caras. Eu também. E aí... Inclui só o Jota nessa lista. São referências. Os 3 aí pra Sim, mim... domingo Eu vejo todas. Exato. Enfim, e aí, meu, isso daí é desde o esporte, né, meu? De repente, quantos e quantos jogadores de futebol, de voleibol, de basquetebol, de qualquer esporte, de repente o cara pode ser que ele tenha nascido com uma habilidade, mas se esse cara não tiver constância de treinar, de se desenvolver, acabou aquele tempão do Romário, meu irmão. Mas o Romário ele não treinava, ia pra noite, meu, é outra época. Entendeu? Perfeito. O mundo está mais dinâmico. Precisa de mais Lá funcionava, hoje precisa de profissionalismo. Então, inclusive, dentro desse processo que as concessionárias, ou multimarcas, ou lojas têm de um departamento de web que tem o pré-venda, tem o resgate, etc. Meu, na boa, isso eu penso assim, ó, tudo que acontece conosco. Então, por exemplo, aquilo que eu quero exigir, ou que eu quero que aconteça, eu tenho que ter um bom senso se isso é lógico ou não. Penso sim, né? Então, de que maneira? Então, por exemplo, a gente está falando que um vendedor tem que dar um follow-up. Aí, quantos follow-up, a partir de quantos follow-up que de repente o cara vai quebrar lá a objeção? Se eu não me engano, é depois do 7º, 8º. Porra, aí você fala, liguei uma vez o cara me atendeu mal. Liguei a segunda vez o cara tava bravo. Liguei a terceira vez Não o me cara atendeu. não me atendeu. Meu, 7, 8 vezes tem que ligar pro cara. E quem que liga 7, 8 vezes? Pouquíssima gente. Agora, será que se eu ligasse 7, 8 vezes para todos os leads que entraram na minha loja, minha conversão não seria um pouco maior? Tiagão, a gente teve uma vez que a gente foi visitar um cliente e a gente chegou lá e o cliente, né, a gente argumentando, indo para cima, tal, cara, vamos fazer, dar resultado, eu tenho experiência, olha só, anos de empresa. E ele, não quero, tal. O que a gente fez? A gente falou, faz o seguinte, me dá os seus leads descartados. Porque era o vendedor que respondia, eles não tinham pré-vendas, né? Falei, me dá os seus leads descartados e deixa a gente ligar. A gente começou a fazer ligação, tal, agendamos um cliente para um sábado. Era uma quinta ou sexta-feira, a gente foi embora. E a gente ficou sabendo que no sábado o cliente foi e fechou o contrato. Então, assim, cara, quanta oportunidade. Por isso que eu falo dessa gestão do processo. Sim. E até fazer um gancho numa coisa que você falou agora há pouco, que é um dos conceitos da própria Toyota, né, cara? A Toyota... não só o Toyota Vendas, mas a Toyota Indústria, onde os caras falavam o seguinte, cara, não adianta você ficar ali no escritório decidindo qual vai ser a melhor estratégia,
criando ferramentas e criando processos. Né? Arregaça a manga e vai lá embaixo. Vai lá no chão de fábrica, ou no nosso caso, né? Vai lá no showroom. Sim. Cara, e tenta fazer. Senta no papel do vendedor e fala assim, será que dá para utilizar o sistema do jeito que a gente tá falando que dá? E a gente vai lá e faz. E isso é bom não só para a gente verificar se o processo tá bom, mas também para verificar e mostrar para o vendedor, como liderança pelo exemplo, falar para ele, olha, tá vendo como funciona? Né? Sim. Então, assim, teve muita coisa que eu aprendi com o Rafael, por quê? Porque ele chegava e ele falava, Dani, faz assim, assim, assim. Por exemplo, a data do próximo contato, que eu sempre comento nos treinamentos, eu falo, cara, a primeira vez que o Rafael falou da técnica, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Depois de tanto ele falar, eu falei, vou começar a fazer. Quando eu percebi, eu falei, cara, que rico que é essa técnica. Sim. Né? Que inteligente que é. Mas por quê? Porque eu vi ele fazendo e tendo resultado. Então entra a liderança pelo exemplo, entra a técnica, entra a gestão num processo bem estruturado. E acreditar no processo. Né? Acreditar eu falo no que processo, exato. o Flávio Augusto fala, né? A gente precisa acreditar e se apaixonar pelo processo. Sim. Né? Então, eu na concessionária, Thiago, eu não era o melhor vendedor na Chevrolet. De verdade, eu não era o melhor. Eu era o cara que era apaixonado pelo processo. Eu confiava na minha estatística de conversão, velho. Então, assim, os caras podiam falar o que eu quiser. O que quiser, me tirar de louco. Pô, você fica ligando até 8h30 da noite. Eu falei, cara, no final do mês vai ter 20 carros vendidos. Então, assim, tinha cara que era melhor que eu, tinha melhor conversão, mas eu, às vezes, conseguia me destacar pelo processo. Sim. Por acreditar no processo, por ser apaixonado pelo processo. Então, isso é uma coisa que é um pouco inegociável. A gente tem até perda de pessoas na empresa, porque, cara, pra mim é uma ofensa. Um cara ser um gerente comercial meu e não ter o processo de follow-up, cara, não fazer pra mim, e não é por arrogância, porque eu sou o bonzão, o dono, é porque, cara, eu sei que isso funciona. Né? Eu tô há 8 anos fazendo isso, e aí a gente precisa realmente acreditar. E não que o processo é engessado, né, Dani? A gente não vai melhorar ele. Sim. Né? O Daniel às vezes vem e fala, Rafa, vamos mudar isso aqui e fazer assim. O Otávio fala, Rafa, hoje mesmo ele me deu um feedback, pô, cara, vamos fazer isso aqui no podcast? Pô, você tem razão, vamos fazer do seu jeito. E a gente vai melhorando o processo. Agora, assim, você ter isso bem desenhado, você confiar, você acreditar, isso dá resultado, Sim. isso te leva para o próximo nível. Sim. Eu concordo. Ô, Tiagão, só para você ter uma ideia, o que a gente fazia no passado, né? Quando era aquele treinamento tete a tete com o vendedor. A gente mensurava todo o resultado dele. E em cima dessa mensuração de, olha, quantas tentativas viraram contato, dos contatos quantos viraram agendamento, dos agendamentos quanto eu tive de comparecimento, do comparecimento a quantidade de vendas. Funil, E eu né? vou dizer, o funil de vendas. Funil. Cara, olhando as estatísticas, a gente desenvolveu até uma habilidade de bater o olho e falar assim, eu já sei onde o teu vendedor tá errando. Né? Pô, teu vendedor liga bastante e não agenda. Cara, é a argumentação. Ou não liga, só manda o WhatsApp, tá faltando ele tentar ligar também. Hein? Ou falta o contato e tal. Né? Ou ele agenda, mas ele não traz o cliente. Só para você ter uma ideia, a gente mensurou uma vez, e isso faz parte do nosso processo, a gente mensurou dos clientes agendados, né, com a confirmação quantos viriam, e os clientes agendados sem a confirmação quantos viriam. E a gente fez isso, amostragens em vários lugares. Tal. Deu uma diferença de 20% dos clientes comparecidos. Né? Então a gente falou, cara, é critério do nosso processo. Agendou o cliente, tem que ter a confirmação. Sim. Então a confirmação um dia antes ou a confirmação É pela inegociável, manhã, cara. Eu não sei que a pessoa me prove que tem um processo melhor, aí eu tô disposto a melhorar, cara. Eu falo que ninguém é dono da verdade. Cara, mas você é muito bom nisso. Hã? Você é muito bom nisso. Você é um boot ao vivo. né? O cara fala, cara, a gente fazia por e-mail, Dani. Lembra quando montamos uma empresa? A confirmação Sim. era por e-mail, velho, porque não tinha WhatsApp. E os Então, caras WhatsApp- respondiam e-mail? Mas na época de que eu era, né, em concessionário, Sim, só 2000 e- 2 anos atrás, comecinho na empresa. Depois, pô, entrou o WhatsApp, a gente mandava SMS. Cara, a gente vai aprimorando o processo. Então, é esse que tá o detalhe, cara. As coisas mudam, bicho. Exato. Já tá mudando, entendeu? As coisas, não dá pra ficar olhando a loja do vizinho. Você que gosta de ler, cara, vou te recomendar um livro chamado O Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandino. E ele divide o livro em pergaminhos. Então, cada pergaminho dele é uma essência que o vendedor tem que ter. Eu sou apaixonado por esse livro, cara. Mas tem uma coisa que ele fala. De tempos em tempos, a forma com que o meu cliente compra, ela vai mudar. E eu, enquanto vendedor, tenho que aprender e mudar junto. Cara, é perfeito isso daí. Né? Então, tipo assim, ó, se você puder, acho que merece depois até um corte. De tempos em tempos. Olha ali pra câmera ali, ó, Thiagão. Não, o Dani vai falar pra gente. Precisa anotar, o pessoal tem que anotar. Depois eu vou assistir isso daí pra poder anotar. De tempos em tempos. A forma com que o cliente compra, ela vai mudar. E você, enquanto vendedor, tem que mudar junto. E exatamente. Você vê que legal que isso daí você conseguiu transcrever a partir do livro, né?
um negócio que eu acredito demais, que é justamente isso, porque de repente o cara acha que o cliente é dele, entre aspas, né? Não, esse cliente é meu aí, pode deixar. Ele compra um carro no vizinho e ele fica bravo. Fala, meu, não é que, é que o cliente, de repente o cara executou um processo, ele fica, às vezes... Por exemplo, sabe o que aconteceu, de repente, às vezes acontece com muito... Assim, aconteceu algumas vezes, a gente tem discutido para minimizar o risco de acontecer. As pessoas deixam de pedir pro cara comprar. De que maneira? Então, por exemplo, a gente é muito bonzinho. Então, não lembro quem que fala que vendedor bonzinho não vende. Realmente não vende. Vendedor o Thiago bonzinho. Concer. Thiago Concer. Também sou fã dele. Então, por exemplo, os caras vai lá na loja, a gente tenta dar daquele tratamento, deixar a pessoa à vontade, fica à vontade, vê o que a gente precisa fazer para vender e tudo mais. Aí ele vai no concorrente. O concorrente mostra o carro e tal. Fala, meu, mas compra comigo. Pô, por favor, compra comigo. Não, você compra... Não, depois o próximo você até compra com eles lá, tal, mas compra esse carro comigo, eu preciso te atender. A não ser que você não tenha gostado do meu atendimento. A não ser que meu negócio esteja pior. Eu não quero que você pague mais caro. O que eu preciso fazer para vender o carro para você? Você não gostou do meu atendimento? Você não gostou do carro? O que tá faltando? Aí o cara vai com uma agressividade um pouco maior e o cara, às vezes, eu sei que às vezes pode causar até um pouco de intimidação, mas o cara fica chateado e fala, pô, não, o Thiago é bonzinho, ele vai entender lá. Então eu vou comprar o carro do Rafael, cara, para não ficar chato. E o Thiago é mais bonzinho, ele vai entender. E na próxima eu compro do Thiago. Nossa, rola isso. Com certeza isso acontece. Você tá entendendo, cara? Uma coisa que eu aprendi com um amigo meu, o Madonato, lá da Alta Veículos, é Volkswagen lá. Cara, ele chega pro cliente, ele faz o seguinte, terminou o atendimento, ele tentou fazer a venda, tentou dar o fechamento, o cliente fala que não e vai pensar. Quando o cliente levanta, que ele já viu que, esgotou as possibilidades, ele fala que tem um tiro de misericórdia. O que é esse tiro de misericórdia? Ele chega pro cliente, ele fala assim, olha, cara, eu me esforcei, Thiagão, me esforcei tanto para te vender, cara, né? Te mostrei o veículo, encontrei a melhor opção. Cara, eu gostaria de um feedback. Me fala, o que faltou, cara? Onde eu errei? Por que você tá indo embora sem fechar comigo? E, cara, é um negócio que demonstra até uma certa humildade que o cliente, numa dessa, ele abre a guarda e fala, cara, é que eu não tô seguro porque tal outra loja talvez tenha um preço. Ou eu não tô seguro que essa é a melhor avaliação. Então, se eu melhorar isso, a gente consegue voltar a conversar? Sim, e aí é faz uma pergunta de fechamento, né? Aí o cliente senta de volta e ele fecha, cara. Se conseguir recuperar 1 de 10... Exato. Não, e ainda que imagine dentro de um processo já mais abrangente. Ele utiliza isso é de lei, todo mundo utiliza, legal. E ainda assim o cliente não consiga se abrir. E aí você tem uma pessoa no time, por isso que é importante você formar uma estrutura bacana para fazer o resgate. Outra abordagem, outra voz. Aí ela ficou, de repente ela não conseguiu se abrir por algum motivo com o vendedor, mas ela fala, não, eu não quis falar, mas ele, sei lá, ele não cumprimentou meu filho quando eu fui aí, eu fiquei chateado. Você entendeu? Então... Ele me pressionou demais. E aí a gente cai de novo aonde? Na porra do processo. Entendeu? Na porra do processo. E é difícil, cara, por exemplo, principalmente a parte do CRM com vendedores, mas o que eu vejo? O que a gente tem que fazer? Assim, o que eu busco fazer é o seguinte: se o cara não executou, tem o que executa e o que não executa. Aquele que não executa, você tem que parar de mandar, cara. É simples. Eu acho que assim, né? eu acho que não dá pra gente ficar até uma, 2 vezes, você pode até tentar pegar na mão e falar, fi, aqui, ó. Ó, fi, aqui. Vamos. Mas não dá pra você ficar indo. Mas peraí, você não quer pegar aí? Você tá morto, filho. Não é eu que vou te mandar embora, o mercado vai te expurgar. Eu falo que é o seguinte, o concessionário, o lojista, ele recebe, os leads que ele recebe, eu imagino ali como fichas de ouro, moedinhas de ouro. E, cara, o que eu vou fazer? Em quem que eu vou depositar cada ficha dessa de ouro? Eu vou depositar naquele vendedor que segue o meu processo, que coloca as informações dentro do meu sistema de CRM, que tem uma boa conversão de vendas, né? Que é um cara que não gera intriga dentro da equipe, ou seja, eu vou por meritocracia. Estabelece os critérios, né? E cria uma régua. Porque eu falo que você tem lá, a gente trabalhou em concessionário, tinha lá a fila, né? Da vez do vendedor. Né? E por que tem que ser diferente com um cliente que vende digital? Cara, é uma ligação recebida, é um lead que é um cliente que veio na loja passante, que hoje está cada vez menor. É um lead, não importa. Eu acho que essa fila tem que ser inicialmente para todos, aí você mede, vamos ver quem usa o sistema, quem tem melhor conversão, quem segue o processo, e aí você vai indo por meritocracia. Sim. Então todos tiveram oportunidade. Mas agora, né, a gente viu que o cara vem e fala, pô, Daniel, mas eu não tô recebendo tanto lead. Cara, mas você percebeu, você atende o cliente, você não tá pondo informação, você não tá oferecendo um agendamento, você não tá confirmando. Cara, segue o processo. Vamos tentar de novo? Na concessionária, quando eu fui promovido de vendedor para supervisor de uma central de BDC, na época ela era BDC, né? Pré-venda, aquecimento, busca e resgate.
Eu tive uma autonomia muito grande, Thiago, e o dono lá era um pouco faca na caveira, e eu tinha autonomia até de tirar um cliente de fluxo de loja que o cara atendeu já passar para outro. Não alimentou o sistema, né? Não deu retorno para o cliente. Sim. Então, assim, isso não é para prejudicar o vendedor. A gente precisa realmente entender que a empresa, existe um risco, né? As pessoas, pô, o cara tá me prejudicando, a concessionária, o dono tá me prejudicando. Não, cara, assim, existe um risco, existe um investimento em marketing, em sistema, né? E assim, todo mundo tem jeito de trabalhar do jeito que quiser, né, Daniel? Mas assim, desculpa, aqui, cara, eu montei a minha empresa, eu tô com esse risco que tá no meu nome e o processo é esse. E a gente precisa respeitar isso. Então, é um pouco de prepotência o vendedor falar, não, é o seguinte, eu quero receber o mesmo número de lead que todo mundo, eu vou trabalhar do jeito que eu quero. Desculpa, na minha empresa não vai, cara. Exato. Né? Faz sentido. Então, mas faz. E eu acho que nessa linha, Rafa, eu acho que é a questão também do gestor, do dono, ou quem é que seja, de saber se posicionar. Porque tem muito gestor só atrás da mesinha, fica lá só de camisetinha lá, bonitinha. Não desce pro balcão, né? Só quer ter autoridade, né? Exato, cara, entendeu? Só quer lá fazer preço. O cliente mandou X de volta lá. Dá o desconto. Só quer ir lá usar o markup lá, dar um descontinho. Cara, as pessoas, bicho, por mais que hoje exista YouTube, existem as lives, cara, assim, na boa, se o cara quiser se desenvolver hoje com conteúdo grátis, gratuito, ele consegue. Né? Se ele quiser. Se tiver vontade. Se ele tiver vontade. Beleza. Mas fora isso, cara, é importantíssimo receber feedback, entendeu? E eu falo mais, feedback até mesmo se você tiver que mandar o cara embora. Dependendo da empresa, o cara fala, manda o RH, manda esse cara embora, eu não quero mais. Meu, tenha hombridade. Você não contratou o cara? Você não fez a entrevista? Então eu vou falar, Daniel, é o seguinte, ó. Você sabe, a gente andou conversando, a gente tentou, você não me leve a mal. Talvez seja por esse momento, mas as coisas não aconteceram. Eu vou precisar te despedir por causa disso. Total. Seja firme, homem, cara. Então, assim, eu acho assim, tem gente que tem dificuldade, cara, que acha que é só chamar atenção, que é só pôr a culpa, e aí a gente cai novamente na parte de gestão de pessoas. Eu tenho lojistas, colegas, que às vezes me ligam, por exemplo, eu estava outro dia estávamos na Fenalto, né? O cara ligou e falou, mas o que você tá fazendo aí em São Paulo? Vim aqui para aprender, para conhecer, pra fazer um network. Isso aí não vira nada. Meu, vou falar um negócio pra vocês, cara. Vocês podem ter, assim, quem sou eu pra falar? Eu sou um grão de areia no deserto. Se você é lojista, se você não se atentou ainda, que você precisa ter um sisteminha, que só o caderninho, que só a planilha do Excel não vai ser suficiente para você perpetuar, você não precisa acreditar. Daqui a um tempo, você vai lembrar disso. Uhum. Acabou. Entendeu? Não ganho para fazer merchan de nada. Você pode escolher, você põe no Google lá, sistema para loja de veículos, escolhe o que vai te satisfazer. Eu uso o AutoConf, mas fique à vontade se você achar que deve usar outro. Mas você tem que ter um sistema, você tem que ter um CRM. A gente está fazendo. É ouro essa base de dados, Thiago. É ouro, cara. Entendeu? E outra, a gente vai fazer um investimento agora para minimizar as pessoas utilizarem o WhatsApp. Pô, o cara ficou doente, a menina ficou grávida, o cara pediu a conta, o cara, sei lá o que aconteceu. Perdi tudo. Vai para outro, não vou perder. Não vou perder. Então, mas isso custa. Cara, se você tem que pensar grande. Eu uso um termo, pessoal, assim, e isso virou a chave para mim, tá? Até pouco tempo atrás eu jogava para não perder. Hoje eu jogo para ganhar. E eu vou exemplificar isso aqui. Então, por exemplo, vamos imaginar que se você ganhar uma partida, vamos considerar de repente futebol, você faz 3 pontos. Se você perder, você faz 0. E se você empatar, você faz 1. Então vamos lá. Então, o Rafa, ele ganhou 7 vezes e perdeu 3. Ele fez 18 pontos. Ganhou 7, perdeu 3. O Dani, ele já... Minto, ele ganhou 6 e perdeu 4. Então são 6, 12, 18, certo? Perfeito. Perdeu 4. O Dani foi o inverso. O Dani, ele perdeu 6 e ganhou 4. Fez 12 pontos. Ele perdeu mais do que ele ganhou. E eu empatei às 10. Não ganhei nem perdi também. Entendeu? Tinha uma defesa boa. Fiz 10 pontos. Até quem perdeu mais tá na frente de quem é morno. Gostei dessa. Essa combina comigo, hein? Até quem perdeu mais. Até quem perdeu mais tá na frente daquele cara que tá com medo, não sabe o que ele quer, entendeu? Então, meu irmão,
Então, assim, a partir disso eu falei, meu... Posso complementar? Você que é morno, cara, sai de cima do muro, bicho. Né? Ou você levanta a cabeça e vai com tudo pro negócio dar certo. Lógico. A galera não tem noção, né? Eles vêm aqui, o Prospect, todo mundo elogiando o nosso podcast e tal. A galera não tem noção. Eu e o Daniel, a gente tá fazendo uma manobra na agenda pra tá viabilizando isso aqui, que é surreal. Eu venho de Ubatuba, são 4 horas de estrada pra vir, 4 pra voltar, né? A gente, tá conseguindo patrocinar agora, eu tô investindo. Então, assim, ou você vai pra dar certo, vamos começar um podcastzinho ali, a gente faz um ali, às vezes dá certo. Velho, ou você vai, ou não vai, bicho. Né? Você que é morno, né? Só dar um recado pra nossa audiência. Você que é vendedor, que é empresário, cara, sai de cima do muro, bicho. Ou você vai e mergulha de cabeça pra dar certo, cara, ou joga a toalha, cara. Vou fazer outra coisa e tá tudo bem. A galera confunde muito quando a gente fala de empreendedorismo, Tiagão, como se só fosse bom quem fosse empreendedor. Cara, não. Todo mundo tem o seu valor, não importa se você é CLT, se você é PJ, se você é funcionário público. Esses dias eu fiz uma reunião lá na empresa. Pessoal... Mas só para concluir, se você é CLT, se você é funcionário público, cara, mergulha de cabeça, não fica em cima do muro. Exatamente. Não seja o cara, então vou fazer o meu aqui. Não, principalmente o CLT, só para então já para complementar, que ele fala assim, cara, esse cara aí também, sei lá, não gosta do patrão dele, ele esquece que quem tá sendo visto é ele. Então, de repente, se ele quiser mudar de vida, mesmo que ele tenha um patrão gestor chato, que ele não tenha familiaridade, que ele não simpatize, que ele não é obrigado também, ele só tem que ir lá dar resultado, a melhor maneira dele conseguir um lugar diferente é ele se apresentando bem, ele performando bem, entendeu? E com conhecimento, né? Não só em cima da barba da concessionária, da loja, da multimarca, sei lá. Sim. Então, assim, eu acredito muito, assim, voltando para a parte do time, pessoal, nós tivemos uma reunião essa semana, igual você falou, tá tudo bem, né? Eu usei esse termo, tá tudo bem. Porque existe o minimalismo, a pessoa vai ver lá na Netflix, tem um modelo de vida minimalismo lá. Sim, eu já vi, isso é muito massa. Que é legal, beleza, legal. E eu não julgo, tá, tio? Eu não julgo. Cada um, bicho. Tá tudo bem. Só que do mesmo jeito que tá tudo bem, se eu quiser ter alguma outra coisa diferente, cara. Então aceita, eu vou viver num limite. Exato. Né? Eu vou fazer o básico e eu vou ter o básico. Isso. Né? Acabou. E hoje em dia no Brasil existe uma cultura como quem quer buscar muito, como se o cara fosse o errado. Exato. O cara se acha aí. Exato. Não se. Cara, não tem gratidão. Exato. Não tem como gratidão. se fosse errado, Tiagão. Não, tá tudo bem, cara. Então, assim, eu falei pro pessoal, é o seguinte, ó. Eu tenho alguns desafios pessoais. Eu quero dar uma qualidade de vida pra minha família, principalmente pra minha filha. Eu tenho uma filha de 2 anos, pra minha esposa. Eu gosto de viajar e eu quero, de repente, morar bem, sei lá. Isso custa, cara. Mas se Deus quiser, eu vou... Tinha um professor lá na GV, o Marosca, que ele falava, todo mundo quer encontrar Deus, mas ninguém quer morrer. Cara, eu quero ganhar 5 pau, eu quero ganhar 10 pau. O que você faz? Você pagaria esse salário pra você com aquilo que você entrega? Você pagaria, você tem uma remuneração de X. Então, cara, faz uma reflexão aí, bicho, né? Faz uma reflexão, né? Você merece? Você tá merecendo? Merece. Não, vou te eu pagar fico bravo às vezes, chega as pessoas falam, pô, cara, mas eu falo, você tem muito, você não para de se acelerar. Cara, eu quero acelerar porque eu quero com 42 anos, por exemplo, a minha meta, só pra você ter uma noção, no segundo semestre agora eu quero trabalhar a partir das 11. Aí quem me julgou que eu acelerei demais, cara, eu fui morar na praia com 37 anos, que era o meu sonho, e eu quero a partir do segundo semestre, ou no máximo ano que vem, trabalhar das 11 às 19. Então, não importa qual que é o teu sonho, se você tá buscando, né, um básico, um intermediário... Não importa. Mas assim, a gente precisa realmente entender que sem esforço, sem pagar o preço, né? Eu falo nas minhas palestras, Tiagão, que muitas pessoas querem o sucesso, poucas estão dispostas a pagar o preço. Exato. E o cara fica com vitimismo, velho. Sim. Porque o mundo, porque a minha família, pra mim foi difícil. Não dá pra ser perfeito. Essa semana eu fui até um pouco grosseiro com a minha esposa, você me desculpa, porque eu falei, tipo assim, o meu maior tesão hoje é ficar com a minha filha. Né? Tem 2 anos, eu curto ela pra caramba, principalmente nos finais de semana e tal. Mas, cara, não vai dar. Infelizmente, eu vou ter que sacrificar o tempo com ela. Tipo assim, de repente eu vou ter que trabalhar até um pouco. Eu falo que, tipo assim, pra você comer arroz e feijão, até às 18 horas. Das 18 em diante é pra você ter uma comida japonesa, quer comer uma picanha, vai ralar. Eu não vi ninguém bem sucedido que trabalhou só 8 horas, cara. Então, tipo, com todo respeito, assim, se eu quisesse simplesmente... tem que até tomar cuidado com o termo que a gente fala hoje em dia, porque as pessoas mudam o contexto, né? E vocês têm que se ofendem. Mas, de repente, se eu quisesse uma coisa, não diria mais brando, mais suave, mas se eu quisesse ter uma rotina menos frenética, eu focava em prestar concurso.
Top. Aí eu ia ter um horário X lá e tá tudo bem. E tá tudo bem pra quem tá. Mas não- Aí eu quero aproveitar, até eu fiz um vídeo quando eu tava nos Estados Unidos dando um recado, não sei quem assistiu, assim, de verdade. Eu quero aproveitar esse link, que eu me identifico muito com a tua fala. Só, galera, não me julgue que eu quero acelerar, me deixa acelerar. Pô, né? não tô falando mal pra ninguém. E não tô prejudicando ninguém. ser feliz com o trabalho, Thiagão. Exatamente. Às vezes eu falo com o Otávio 1h da manhã. Cara, eu amo a gente tava falando, o Otávio tá aqui, um abraço pro Otavião, meu parceiro. A gente fala, cara, como dá prazer? Exato. Então, assim, pra mim não é um sacrifício. Eu tô ali mandando mensagem e respondendo, minha esposa falou, pô, vocês não param, cara. Tô falando do podcast que eu tô adorando fazer, que é meu propósito. Eu tô ajudando pessoas, tô fazendo conteúdo bacana. Exato. Tem gente, você viu o feedback? Quem que veio aqui e falou assim, cara, eu anotei tal insight do teu... Não sei qual foi o convidado. Cara, pra mim fez muito sentido, agregou. Cara, isso pra mim não tem preço. Então, Exato. às vezes você tá julgando alguém que trabalha muito ou acelera demais, mas às vezes você não encontrou o trabalho que você ama. Porque pra gente, a gente faz com amor, a gente faz por propósito, não por dinheiro. Sim. O dinheiro é uma consequência de um trabalho que você faz com dedicação, com amor. Então tá tudo bem pra quem quer o básico, quem quer o intermediário, quem quer muito. Só não julgue quem quer acelerar. Exato. Porque assim, cuidado se às vezes você não tá trabalhando só por dinheiro, você não encontrou o trabalho que você ama. Então, mas você acabou de falar, por exemplo, onde você quer chegar. Ah, eu quero trabalhar a partir das 11. Aí vai cair depois também numa outra parte, que quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Exato. Você tem que saber onde você quer chegar. Você não adianta só trabalhar, porque você vai, aí você vai sair, aí você já vai para aquele outro jargão de quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Não é verdade? Você tem que saber onde você quer chegar. E eu realmente, eu não tô, assim, eu tenho um objetivo, eu tô com 38 para os próximos 10 anos, também de dar uma desacelerada, mas para isso eu preciso acelerar agora. Porra, mas e se você morrer? Mas e se você viver? Sempre vai ter um paradoxo, né? Vai sempre, nunca vai encaixar, cara. Nunca vai ser perfeito, entendeu? Mas agora, a grande sacada, bicho, que eu vejo também é parar de se comparar. Porque, por exemplo, tem gente que tem uma familiaridade melhor com rede social. Aí o cara tá lá. Olá, pessoal, mais uma venda hoje. Olá, pessoal. E às vezes o cara, pô, tá naquela semana que ele tá mal pra caramba, ele fala assim, puta merda, só eu que não tô vendendo? Cara... Aí ele começa a olhar muito o outro, né? E esquece de olhar a si. Então, tipo assim, pessoal, sempre olha pra sua operação. Eu, particularmente, sim, um detalhe, quem me conhece, quem convive comigo, cara, a gente olha no mercado, óbvio, se tiver aqui como modelar alguma coisa, a gente tá aqui pra isso, até pra isso que existe o Prospect Cash. Mas, bicho, olha pro seu negócio, o que eu tô fazendo, o que eu deixei de fazer. Entendeu? O que eu deveria ter feito? Ah, mas me custa. Mas o que é a tua energia? Você tá entregando o teu 100%? Entendeu? Ô, Tiagão, pegando um gancho do que você falou, cara, muita gente pergunta pra gente isso. Fala assim, cara, por exemplo, a gente tem um programa de estruturação de CRM. E aí a pessoa vira e fala assim, mas, cara, o que é o melhor? Né? Qual que é o melhor sistema? Qual que é a melhor sistemática? Qual que é o melhor desenho? E eu falo, olha, eu não quero ser evasivo na minha resposta, mas a minha resposta ela é um pouco evasiva, que é, depende. A resposta é essa, depende. Por quê? Porque às vezes uma loja igual a tua, na mesma estrutura, com a mesma quantidade de vendedores, mas aqui em São Paulo, ela tem um desenho que no interior não funciona. Sim. A gente sabe, eu falo disso, sou lá de Jaú, eu sei que o perfil das pessoas do interior... Ela é diferente do perfil do metropolitano, do mineiro, do cara do Rio Grande do Sul. Ou seja, às vezes uma sistemática funciona muito bem para a tua região, para o teu público, que não vai funcionar para o outro. Sim. E eu vejo muito gestor falando assim, mas eu uso a mesma sistemática que aquele cara usa e não funcionou. Né? Não funcionou pela tua região, pelo teu modelo. Sim. Então a gente normalmente faz isso, faz um diagnóstico. E um outro processo que eu gosto muito, que inclusive você falou aqui, como que é o livro do Luiz Gazilha? Zero achismo, 100% ciência, é isso? Ah, é um jargão que ele utiliza, o Luiz Gazilha do... Porque a gente fala exatamente isso. Eu falo assim, cara, não é o meu acho, nem o acho do Rafael. Pô, o Rafael tá com uma ideia de abordagem diferente da minha. Tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um programa que a gente chama de pilotagem. Que nada mais é do que avaliar aquele modelo de abordagem. Eu vou pegar e vou fazer uma amostragem com 2 ou 3 operadores e eles vão fazer, sei lá, 50 abordagens usando o meu script, a minha metodologia. E vão fazer mais 50 usando outro tipo de metodologia. E a gente vai medir.
Em cima disso, cara, a gente vai saber o que funciona, o que não funciona. Sim. Ou o que funciona mais, estatisticamente, o que funciona menos. E aí a gente multiplica depois. Pô, chega uma prova, é isso aqui? Então esse é o modelo. Aí a gente vai... Cara, pro- e eu vou replica. até aproveitar, pessoal, eu não vim aqui pra ficar babando ovo pra ninguém, mas a gente, se você também não tem ainda Prospect Pro, a gente tá com o Henrique, que não Gente boníssima. abandonou a gente aqui, né, Henrique? Mas não tem problema. Mas peraí, não, só uma pausa. É sério mesmo que o Henrique César não veio na gravação? Cara, aqui então, hoje? eu tô assim, É mentira isso, eu fiquei né? um pouco chateado, mas eu vou fazer o quê? É, o cara não quer, né? Ele não prioriza isso. Bom, Henrique, um abraço pra você. Mas eu gosto do Henrique pra caramba, puta de um cara assim. Gente E boníssima. às quartas-feiras ele dá um treinamento pra gente, cara. E muitas vezes ele passa o conteúdo assim, óbvio, cara. E a gente não faz o óbvio, entendeu? Não tem uma fórmula mágica, não tem, igual o Serginho fala, né? Uma bala de prata. O Sérgio Haas sempre fala, pô, o que preciso fazer? Cara, o que você precisa fazer é se dedicar, é trabalhar, é corrigir, entendeu? É modelar uma outra prática. Cara, nunca vai existir um modelo único, entendeu? Então a gente vai participando, por exemplo, mês passado nós fomos lá conhecer o Espaço Belos, foi super legal. A gente Você vai... tá sempre buscando, né? Sim. A gente Eu vai percebo- conseguir fazer igual? Não. Mas a gente conseguiu ter um monte de insight legal para adequar para minha realidade. Isso, E perfeito. beleza, pô, perfeito. Curitiba é uma cidade de não sei quantos milhões de habitantes, a minha cidade tem 56 mil habitantes. Pô, eu vou Mas conseguir esse mindset teu de estar sempre buscando é muito bacana. Sim. Porque você não para, né? Você Não. tá lá na Belos, aí você vai no evento, aí você Sim. põe um treinamento, aí você lê um livro. Sim. Isso é uma coisa que às vezes pô, a galera não tem noção, porque vê o resultado, vê tua loja. Cara, mas na verdade, para todo mundo e para qualquer segmento, quantas e quantas grandes empresas fecharam? Quantas? Quantos e quantos cases desde locadora de fita, cara, né? Lembra que existia? Ou da própria Kodak, que teve um problema na época com os filmes. Meu, tem número, é redundante ficar falando disso daí. E aí que mora a grande sacada pra mim, né? A grande sacada é o quê? É que as coisas mudam. Esse é o grande barato, que é como se desse carta de novo e todo mundo Começa de novo. Começa de novo. Você, pô, pra quem, sei lá, quem é mais velho jogou o Banco Imobiliário. Aí, de repente o cara caía lá, ele escolhia determinadas empresas lá, o dinheiro acabava porque você escolheu empresa ruim. Aí você começa de novo, entendeu? Agora, o barato é que o negócio muda. E eu, Thiago, eu tenho muito medo de ficar para trás do Urtil. Então, e a única maneira de eu amenizar isso é tentar aprender com as pessoas que a gente vai nos eventos, aprender com vocês da Prospect Pro, aprender com o Rodrigo Dalbello, aprender com o Sérgio Ferraz, aprender com o Breno, que vai fazer o evento lá na Paraíba. Abraço aí, né? Desculpa só te interromper, Auto Show, né? Vai ter um evento fantástico em João Pessoa, no Nordeste. Primeiro evento automotivo aí pro Nordeste, dias 20, 21 e 22. É isso aí. Confere aí pra mim, por favor, Otávio, se possível. Acho que é 20, 21 e 22 de abril. Vai ter palestrantes sensacionais, se você não comprou seu ingresso ainda. E se você é cliente de Prospect Pro, você tem um cupom de desconto. Então dá pra usar lá, a gente vai depois compartilhar com vocês. Se inscreve lá que vai ser fantástico. Vai ter até uma experiência náutica, Náutica, né? exatamente. Pra uma ilha. Bom, não vou nem falar os detalhes aqui. Né? Auto Show Experience. Procura lá, tem o site. E por que é legal, cara, desses caras que a gente tá citando aqui? Porque é igual o Thiago Negro fala, skin in the game, é pele em risco. Os caras simplesmente falam aquilo que eles vivem, né, cara? É isso aí. Então, pô, se os caras estão vivendo aquilo, eles estão disponibilizando aquilo, entendeu? Então, quer dizer, você sabe que, paralelo a isso, tem um cara que eu também sou fãzaço, que tá trabalhando lá com o Rodrigo, que é o Luiz. Luiz Rogério, Nossa, que ele um mudou abraço pra pro lá. Luiz Rogério, cara. Esse cara é sensacional, sou muito fã dele. Porra, então, meu, você quer um cara assim, que busca mais conhecimento que o Luiz Rogério? Não é fácil, cara. Entendeu? Ele tá sempre nas lives, ele tá sempre nos eventos. Agora ele foi lá para ser vendedor da Belos. Então, assim, puta de um exemplo, cara. Entendeu? Sim. Aí tem duas formas, né? O copo tem lá, tem dois lados. O cara fala, pô, mas esse cara também tá em tudo, esse Zé Ruela do caramba. Aí o outro fala, pô, esse cara aí que legal. Então sempre vai ter o Pessimista e o otimista, né, Sempre cara? vai Mas, ter o Thiagão, zangado. existe uma questão da humildade do empresário, porque tem empresário que o cara tá há muito tempo, pô, você tem um resultado fantástico, tá abrindo a segunda loja. Às vezes o cara chega no teu patamar e fala, velho, eu vendo 40 carros por mês, eu tô abrindo minha segunda loja, eu não preciso de treinamento, velho. Aqui eu vou pra Curitiba Exato. lá, ver belos carros. Um monte de gente, cara. Muita gente tem Mas isso, um mas monte, infelizmente no nosso no setor monte. automotivo ainda existe isso, cara. Tem um E aí eu monte. queria ter a gente, infelizmente, tá muito boa a Sim. conversa, cara. A gente tá partindo aí pro Finalmente. finalzinho. Eu queria saber, cara, qual que é a importância, assim,
na sua opinião, né, e você que tem experiência já em concessionária, como lojista, né, você já está com a tua empresa, está crescendo, qual que você acha que é a importância do treinamento constante? Porque a galera acha que é uma palestra. Não, eu fui lá, fui numa imersão. Né, o Daniel faz todo final de semana. O que você está fazendo? Eu estou num curso. Cara, qual que você acha dessa questão disso tem que ser constante, assim? E eu queria, e a segunda pergunta emendando, né? Como é que foi a tua percepção, né? A gente já está 6 meses lá, como é que tá o teu time lá? Como é que foi essa sua percepção sobre a metodologia da Prospect Pro? ó, vamos lá. Eu acho assim, ó, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar com obesidade cerebral. Primeiro ponto. Porque também se aprender e não praticar, então Top. é foda. Entendeu? Então a gente, de repente, vai ficar igual aquele vídeo do Fernando Burrão, não sei pra quem já viu. Tem um vídeo lá, você já viu, né? O cara chega pra numa entrevista e... Ô, Fernando Burrão, você aqui, Fernando Burrão, você lembra? Eu vi isso. Então, você vai... Você fala, não dava certo na escola, eu virei engenheiro. Exatamente, né? entendeu? Então, de repente, você estuda pra cacete, você vai trabalhar pro burro. Entre aspas, assim, né? Então, assim, mas voltando à pergunta do Rafa, bicho, é de vital importância. Então, tanto que eu vou exemplificar que quando chega nos momentos que vencem os contratos, que ele vai fazer lá o processo de follow-up e para poder fechar, eu falo, meu, corta essa parte aí, porque eu vou fazer, porque é inevitável. Por quê? Porque te dá a visão com cases reais daquilo que acontece no mercado de maneira geral, e ele não só isso, ele não aponta só o que está acontecendo, ele aponta quais são os pontos de melhoria ou para você desviar e superar tais momentos. Então, Thiago, quais momentos? Está com dificuldade de prospecção? Ele vai te dar um caminho para você prospectar. Bicho, eu não faço, ainda que a gente faça pouco, Thiago, eu me culpo, que eu não faço talvez 20% do potencial de prospecção que a Prospect Pro já passou desde o início. Seja com um history diário, constância de fazer history, constância de mandar uma lista de transmissão, constância de você ligar para um ciclo de relacionamento que você tem aí na tua agenda. A meta de agendamento. Meta de agendamento, enfim. Tem um monte de detalhe, isso para a parte de prospecção. Pô, mas eu tô com dificuldade quando o cara fala que o produto tá caro. Tô com dificuldade quando o cara fala que a minha avaliação tá muito baixa ou que o cara paga a tabela FIP. Meu Jesus amado. Tipo, a dor nossa é uma dor coletiva, cara. Entendeu? O que vai ser o diferencial? Aquilo que você está fazendo com essa dor. No nosso caso, por exemplo, a gente tem um treinamento com quem utiliza, por exemplo, uma metodologia não própria, mas, por exemplo, citando especificamente a empresa da Prospect Pro, como os caras trabalham em diversos estados, com diversas lojas, com certeza ele anotou um detalhe lá e aquilo se tornou referência para o treinamento. As boas práticas. As boas práticas. Pô, comecei a atender uma loja lá no Maranhão, e aí o cara, lá eles têm um negócio que eles fazem bem bacana, eu achei aquilo lá interessante, ele usou no curso e passa pro cara lá no Sudeste, no Sul. É a corrente do bem, você vai multiplicando as melhores práticas do mercado. Exato, mas vocês compartilham porque vocês estão vivendo aquilo. Entendeu? Então, por exemplo, cara, não tem desculpa, com todo respeito, não dá para falar que o mês está difícil e que a gente não tem condição de pagar um treinamento. Porque não tem nada mais caro que a ignorância, cara. Não tem nada mais caro que a ignorância. E não é só Prospect Pro, né? Desculpa, Dani, mas assim, você pode ter uma área interna, tem várias empresas. Se o cara quer Você acabou de falar que tem o YouTube de grátis, cara. Tá. Tem as lives de grátis. E, só uma correção, Auto Show Experience vai ser do dia 21 a 23 de abril. 21, 22 e 23 de abril, João Pessoa. Feriado, né? Então entra lá, @Auto Show Experience. Se você é cliente de Prospect Pro, você tem um cupom de desconto. Entre em contato, se cadastra lá que vai ter palestrantes fora da curva. Você vai se surpreender com o evento. Desculpa, Ti. Não, é isso daí. E vamos continuar nessa puxada aí de a gente tentar aprender, de a gente compartilhar experiência. Eu sugiro agora também, pessoal, sem fazer mais um merchanzinho, mas a troco de nada mesmo, eu já estou inscrito no evento que vai ter do Serginho em junho, da SF Experience. Cara, qual que é a sacada? A sacada é você ter os palestrantes que vão contar um case de vida. Já fui no primeiro, foi super legal. Mas as conexões que fazem, cara. Você vai sentar do lado de um cara lá, você é da onde? Eu sou lá da Salvador. Tá vendendo?
Aí começa a conversar. Aí você anota o telefone. Aí você. É assim mesmo. Você entendeu? Tá Bicho, vendo? é o negócio do caramba, é o networking, cara. Tiagão, ó, 17 e 18 de junho, o evento SF. Vamos lá, em Alphaville, São Paulo, já tá liberado para comprar. Já comprei Palestrantes fora da. Eu também já comprei o meu, vou estar lá para aprender. Eu vou só reforçar a coisa que você falou que é muito rica. Só o networking que você faz lá já paga o evento. Sim. Não vou nem falar do conteúdo e aprendizado. Exato. Então, se você não se inscreveu ainda, não perde tempo, Não, vai o lá. network vai que jeito que vai me. Ah, que legal, network pra quê? O network, de repente, você tá com uma porcaria de um carro encalhado lá, e é um carro que o cara tá precisando lá, e ele vai te salvar. E não só, é aquela história. Hoje eu tô com uma dificuldade que você já passou há 1, 2 anos e você já superou isso. Sim. E aí você pode me ajudar a superar também. Sim. Ou o contrário também, né? Exato. Eu tenho hoje uma solução que você tá com uma dificuldade grande. Então, cara, essa troca eu acho que é muito rica. E o final, e sim, só pra finalizar esse assunto, as pessoas, pessoal, não precisam só de grana, as pessoas precisam de um tipo, muitas vezes você fala assim, vai dar certo. Só isso. Entendeu? Sabe qual que é a minha percepção? É a seguinte. O empresário vai lá, ele se torna lojista, aí ele tem uma equipe, ele forma uma equipe, então ele tem, às vezes, 5 pessoas junto com ele no dia a dia, mas o que acontece? Cara, tem coisas que ele não consegue compartilhar com o vendedor porque, às vezes, não tem tanta sintonia. E por mais que ele esteja cercado de gente, ele tem um sentimento de solidão. Sim. Porque ele fala assim, cara, tem coisa que eu queria falar com alguém, eu queria debater com alguém, é uma ideia que eu tenho aqui e, o vendedor não vai entender, a minha família às vezes não vai entender, né? Eu preciso falar com alguém que está no mesmo nível. E é isso, o networking é você colocar pessoas do mesmo nível que você possa debater, ou pessoas com níveis às vezes diferentes. Fantástico, e Dani. trocar ideia, né? Perfeito. Ó, eu vou falar pra vocês, eu vou falar por mim, tá? Eu não consigo citar o nome de todo mundo agora porque eu vou ser injusto. Mas daquele grupo que tá desde a imersão do Benê, desde a SF, desde os eventos de modo em geral, nem sempre a gente consegue estar junto. Mas eu vou falar por mim. Eu confio em todos e eles me ajudam, ainda que sem perceber, demais de a gente de repente ver, às vezes, de saber que eles existem. Entendeu? Sim. Saber que, tipo assim, que as dores não são únicas. Entendeu? Tipo assim, é surreal, sabe? Assim, tem muito valor, né, Tio? Tem muito, você ter essa amizade. Cara, eu tava com o Rodrigo Dalbello ontem até 11 e pouco da noite falando, cara, eu falei, cara, como é importante esse relacionamento, essa amizade. Isso, cara, isso vale muito, isso não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. E é a corrente do bem, cara, são pessoas que querem se unir e eu preciso falar de 2 pessoas que eu acho que fazem muito parte desse movimento, que é o Serginho Ferraz, Sim. que o cara tava unindo a galera, nunca teve essa união. Guga Gadelha também tá fazendo um trabalho aí incrível no Brasil inteiro. Um grande abraço pro Guga. E a gente, cara, o nosso propósito é esse, é juntar gente boa, do bem, que quer compartilhar, né? A gente precisa ter essa mudança. Cara, eu gostei demais. Eu acho que quem saiu perdendo aqui, de não ter vindo, foi o Henrique. Tá, Henrique? Ó, perdeu, né? E eu agradeço o Henrique por ter a oportunidade de trocar ideia com um cara inteligentíssimo como o Thiago aqui. Exatamente. Né? Mas, brincadeiras à parte, Thiagão, pra gente finalizar aqui, foi muito bom o papo, cara. Eu queria fazer uma pergunta final. Se você tivesse a oportunidade de falar de uma marca registrada do Thiago, né, da JM9, assim, algo que você... A gente falou muito, você trouxe muito conteúdo legal aqui, mas, assim, um ponto que você acha que é sua marca registrada ou algo que fez a diferença pra você na sua jornada como empreendedor, enfim, que dia que você daria aí pra nossa audiência, aí pra galera, e olha pra câmera lá e eu tenho certeza que você tem muita experiência e muita coisa boa para compartilhar, meu querido. Uma palavra vai resumir tudo isso, tá? Para quem me conhece sabe muito bem. E eu falo isso também abertamente para todo mundo, para meus colaboradores. O Thiago, ele é inconformado. E não é uma questão de ser... Entenda bem. É a mesma coisa de você pegar o cara que a gente pede para ter ambição, dele ser ganancioso. Então, são coisas diferentes. O Thiago, ele é um cara inconformado. Inconformado com o quê? Conformado com as mudanças que existem, né? Então, ele reconhece que a gente vai precisar eternamente aprender. E a maneira mais fácil de a gente aprender e de subir o nível é a gente compartilhar um pouquinho que a gente sabe. Na verdade, a gente tem que se abrir, mas com todo mundo que está à nossa volta. Então, assim, para quem conhece para quem trabalha comigo, eu sou um livro aberto. Porque você encontra muito gestor, muito gerente de loja, principalmente, que o cara fica com receio de
e compartilhar alguma coisa, alguma informação com o vendedor, esse vendedor sobressair e tomar o lugar dele. É uma tremenda de uma bobagem. Então, pessoal, na boa, a melhor maneira de aprender, a maneira que eu consigo evoluir, não só profissionalmente, mas espiritualmente, é quando eu consigo agregar algo na vida de alguém. E o agregar não vai ser só da parte também, de repente, profissional, mas às vezes você dá uma orientação. Tem uma vendedora lá, ela vai assistir o podcast, ela tem 24 anos, né? E às vezes ela também, eu já passei por isso, mas ansiosa e tal, eu falo, cabeção, segura a onda, tipo, sei lá, ó, não precisa gastar tanto, diminui nisso, orientar de uma vida de modo geral, porque pra gente poder crescer, e eu levo esse mantra comigo, pessoal, pra minha empresa crescer, o meu colaborador ele precisa crescer como um todo. Ele não precisa crescer na empresa. Eu não quero utilizar, eu não quero sugar ele. E eu imagino que todos vocês, quando a gente tiver uma relação intrínseca e recíproca, de uma maneira bem verdadeira e não só da boca para fora, as coisas acontecem naturalmente, não só pelo trabalho profissional, mas pelo trabalho espiritual, pelo princípio divino, pela energia. É a lei da semeadura. Entendeu? Plantou e colheu. Plantou e colheu. E para finalizar, eu escutei um negócio muito interessante, que todo plantio tem um tempo de colheita, uns mais curtos, outros mais longos. Respeite esse tempo e plante com as duas mãos. E quando for colher, colha com uma só. E a outra continua plantando. Porque às vezes tem aquela pessoa que ela, Nossa, essa foi que ela pega e ela... Putz, plantei, agora eu vou colher. Ele colhe com as duas, depois acaba. Então planta com as duas mãos e colha com uma. E aí tudo vai dar certo. Nossa, que falei disso com o André ontem, adorei essa finaleira aí, que tem muito sentido, porque às vezes a gente tá vendendo, a gente fica focado na venda, cara, ele falou de plantar, depois lá na frente não vai vir a colheita de novo. Falei pro André ontem, falei, cara, eu sei que você tá sobrecarregado, André Mori, você tá arrebentando de vender, sou teu fã, mas te falo, ouve essa é pra você. Pra nós, né, a gente não pode ficar focado só na venda final ali, não para de plantar, porque isso vale muito a pena. Tiagão, adorei a conversa, acho que o Henrique realmente foi um prazer, cara. Foi legal pra caramba. Foi muito massa. Sensacional. Com vocês. Prazer enorme aí te receber aqui, cara. Obrigado, gratidão por investir o seu tempo aqui, por acreditar no meu trabalho. Né? A gente sabe que você fala aí, que você recomenda direto por pessoas lojistas lá na tua região que vêm falar, pô, lá na JM9 eu faço um trabalho, então a gente fica muito feliz de poder contribuir, de agregar. Eu falo que quando a gente traz um conteúdo que gera resultado, gera transformação, é muito saudável a relação, né? Sim, porque eu treino a tua equipe, eu melhoro o teu resultado e você me remunera por isso. Sim. E eu fiquei muito feliz, só quero pontuar, você e o Portuga, aconteceu a mesma coisa quando a gente foi falar da renovação, o Portuga falou assim, velho, você não marca um Zoom pra falar disso aqui comigo, manda um contrato, assim, não vou parar isso aqui, é só mais 4 meses, pode mandar de mais um ano, velho. Né? Você também me zoou, falou, para com esse discurso aí, com esse, o que nós vamos fazer, com esses gatilhos nós vamos fazer. Isso vale muito pra gente. A gente busca relações assim. Falei com o Rodrigo Dalbello isso ontem, né? Pessoas do bem, pessoas que querem fazer o ganha-ganha. Então, sou muito grato aí de ter você aí como considero um amigo, como parceiro. O que precisar da Prospect Pro, estamos sempre juntos, né, Dani? Pode contar. Porque é verdadeira. E é isso aí, Dani. Finaliza aí você. Você começou, você finaliza. Eu quero, mas antes de finalizar, Rafa, tem o seguinte: o pessoal manda mensagem direto pra gente, perguntando, porque a gente fala da equipe, a gente fala das pessoas que estão nos bastidores, e o pessoal tem muita curiosidade de conhecer. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero chamar o Otávio um pouquinho aqui. Otávio. Boa, grande Otávio. Não ia deixar passar essa, pro pessoal te conhecer, grande Otávio, né? Show de bola. Esse cara aqui é monstro, tá? A Prospect Pro, tá? Onde tá esse cara, faz parte do nosso resultado. Cara, eu sou muito fã. Você sabe que você vai estar em breve aqui comigo, aqui sentado aqui na entrevista. Normalmente ele não é tão vermelho assim, gente. Eu sei que a gente virou uma família. Já não é mais não é só mais uma equipe de trabalho. Se eu pudesse modelar um perfil para contratar, eu falaria assim pro Alexandre, o Alexandre Zemineov aqui, ó, pega lá hackeia aqui, faz eu quero gente igual o cara com esse cara fora da curva. Legal. Gente, eu sou muito grato. Na parte da vergonha, valeu. Sou muito grato de ter você na minha equipe e ter você como meu brother. Valeu, Rafa. Também. Show de bola. Valeu. Deixa eu sair daqui, vai. É isso aí, galera. Pessoal, e se para você esse conteúdo fez sentido, se foi interessante, se você acha que vai enriquecer a vida de outra pessoa, de outro lojista, se vai abrir alguns insights na mente,
compartilha isso, comenta com o pessoal. Se você quer saber alguma coisa ou quer até sugerir algum novo convidado, coloca ali no descritivo lá do YouTube que a gente vai responder isso daí, beleza? É isso aí. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreve lá, @ProspectCast, ativa o sininho para receber as notificações. Essa foi mais uma edição do ProspectCast com meu parceiro Daniel Pavanelli. Vai ter muita gente boa aí, né, Dani? Bora. Prazer aí. Obrigado, Thiagão. Tamo Obrigado, junto. Show. Bora vender, galera.